Vai assinar! Otavinho acaba de definir seu futuro. Eu quero te falar disso e quero te falar também da máfia do apito. Um escândalo que está sendo trazido à tona novamente e o que pode gerar isso ou o que deveria gerar isso. Vamos falar sobre tudo isso logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Trocando uma ideia aqui, chegando para falar de Inter, vou te pedir, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos trocar essa ideia de Inter, porque são assuntos importantes, talvez que possam, inclusive a parte do Otavinho é muito interessante, nós já tínhamos trazido alguma situação, mas eu quero te falar da máfia do apito. O que pode acontecer com esse escândalo vindo à tona de uma forma tão forte novamente, 20 anos depois? Ou o que deveria acontecer? Bom, vamos trocar uma ideia sobre isso porque é um assunto importante. Vamos lá. A primeira, o Otavinho. O Otavinho, a gente sabia de uma situação que o clube dele não iria utilizar ele nesse ano. Ele estava meio que escanteado lá e até o Inter fez uma... Quando esse clube tentou negociar o Matias, o Inter até tentou botar o Otavinho na jogada para trazer ele para cá, com o clube pagando uma parte dos seus salários. Então, esse movimento foi feito pela direção, mas acabou não avançando, muito por conta de questões financeiras, pelo valor que o Otavinho vale, pelo salário que o Otavinho ganha. Então, é um jogador que acabou não avançando. Mas a gente sabia que no Al Nassr da Arábia Saudita ele não teria oportunidades este ano. Então, poderia ser uma situação que facilitaria. Acabou não facilitando em absolutamente nada. O jogador está saindo do Al Nassr, está indo para o Al Qadsiya. São pequenos detalhes contratuais que impedem o seu anúncio. E isso, mais grave do que ele não ter acertado com o Inter, ele não ter espaço no time de Jorge Jesus, fecha as portas para talvez uma possível volta do Otavinho no início do ano que vem. Porque no momento que ele está assinando um novo contrato com o Al Qadsiya, vai ganhar uma fortuna, ele ganha já cerca de 3 milhões de reais por mês, inviabiliza qualquer possibilidade de negócio com o Inter. Se tu sonhava com o jogador no Inter em 2026 e a gente pensava que poderia até ter um desfecho positivo em função de tudo que acontece atualmente com ele, não rolou. Não vai ser dessa vez que a gente vai ver o Otavinho de volta. O Otavinho que fez a base no Inter, vocês viram? A gente botei até a foto da capa, ele com a camisa do Internacional. E seria legal tê-lo de volta no Beira-Rio, como eu vinha dizendo, porque é um jogador que traria a qualidade que a gente precisa. A gente hoje e pro ano que vem, hoje não, mas pro ano que vem, vamos falar do ano que vem porque hoje já acabou. A gente precisa de qualidade, quantidade de jogadores, porque a gente viu quando mexia no time titular este ano, o quanto o time caía de produção, por falta de qualidade no banco de reservas. Então o Inter precisa de quantidade, precisa de qualidade para se reforçar ainda mais para a temporada de 26. Porque vamos lá, 25 acabou, né? 25 acabou, sejamos honestos. Estamos lutando por uma vaga em alguma coisa, não sabemos o quê. Dito isso, eu quero te falar de um assunto super importante. Talvez tu, na época que isso aconteceu, tu nem nascido era. Talvez tu tivesse pouca idade e não tenha ainda ouviu falar da história da máfia do apito. E a máfia do apito está vindo à tona. 20 anos depois o caso está vindo à tona. Existe um produtor que está trazendo isso à tona. Está saindo o Bruno Maia, tá? Que está trazendo na Sport TV esse assunto. E cara, ele está trazendo uma coisa que nos incomoda demais, porque aquele título era nosso. Em 2005, a manipulação de resultados chocou o futebol brasileiro. E de verdade, tá? Trouxe à tona um esquema envolvendo os árbitros Edilson Pereira de Carvalho e José Paulo Danileon. O Edilson Pereira de Carvalho já assumiu, já disse claramente que se não tivesse interferido nos jogos, o Inter seria o campeão brasileiro. Cara, isso e ele disse agora abertamente. Assim como ele falou da questão do pênalti, sim, que foi pênalti no Tinga, a gente sabe que foi. O Inter ia ganhar aquele jogo do Corinthians. E aí fica essa situação assim, ó, trazendo à tona e isso parece um deboche da nossa cara ainda maior. A CBF, isso voltando à situação, um dos maiores crimes do Brasil, de todos os tempos envolvendo o futebol.
É o maior, mas envolvendo crimes de uma forma geral também, é um dos grandes crimes do Brasil. Porque envolveu um dos esportes mais... que a torcida mais se envolve, cara. E aí, velho, e a CBF faz o quê? Em cima de voltar à tona isso 20 anos depois. Faz o quê? Tá fazendo nada, né? Talvez deveria fazer, moralizar, olha, vamos voltar àquele caso que teve 11 partidas que tiveram que ser refeitas, jogar de novo, e todas a maioria do Corinthians, que teve uma vantagem absurda nisso. Então talvez a CBF devesse, nesse momento, dizer, olha, vamos dar o título pro Internacional, eu sou desse conceito, o título é do Inter. Por que não entregar a quem é de fato e de direito? Seria uma moralização absurda, seria assumir um erro do passado, nós vamos passar a vida inteira falando disso e não tendo uma situação resolvida. Se está vindo à tona e agora para o grande público, tá? Então tem que trazer. A CBF tem que se manifestar, no mínimo, sobre isso. A motivação pelo tema, eu quero te trazer aqui as aspas. A história, tinha uma força muito grande no mercado que a gente atua hoje, das séries de crime, de true crime. E acho que a máfia do apito talvez seja o maior true crime do brasileiro, no sentido de ser crime do futebol, explicou o Bruno, que é o produtor que está fazendo tudo. A série conta com o depoimento de diversas pessoas envolvidas no ocorrido, como o árbitro Edilson Pereira de Carvalho, o empresário Najib Gibão Fayad e o jornalista André Rizek e Thaís Oyama. Tem que ser feito alguma coisa. Não se pode entrar na justiça comum, porque daí o clube é penalizado, até isso existe, mas o Inter teria que fazer uma manifestação muito forte junto à CBF para resolver isso aqui. Esse título brasileiro é do Inter. Tá claro. Tá claro que foi roubado, que foi manipulado, então a CBF poderia mostrar que o Brasil é um país sério e dar o título internacional. É o mínimo que eu espero. Espero isso há muitos anos. Valeu? Tamo junto. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?